Oi meninas, tudo bem? Eu vim aqui hoje bater um papinho com vocês sobre o meu processo de transição capilar. Tem mais ou menos 4, 5 meses que eu estou dentro desse processo de transição. Faziam 9 anos ou mais que eu alisava o meu cabelo através de processos químicos. E aí eu decidi então voltar com o meu cabelo natural, com o meu cabelo cacheado. Eu já tentei esse processo 2 vezes, sem sucesso, né? Porque esse processo é um processo muito difícil, muito complicado, em que a mulher ela tem que ter um apoio muito grande, ela tem que ter uma força de vontade muito grande, porque é um processo doloroso, eu diria até. Né? Até você conseguir os seus cachos, seu cabelo de volta, ficar com aquele cabelo maravilhoso, você passa por uns processos, você passa por umas fases em que essa autoestima ela é testada, que sua autoestima ela é confrontada, né, com você frente a frente ao seu espelho. Então eu decidi falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque tem muitas pessoas que, assim como eu, já tentaram várias vezes ou estão tentando pela primeira vez e estão sentindo uma dificuldade muito grande. Então eu decidi falar com vocês como eu estou me sentindo, por que eu decidi fazer esse processo de transição capilar, como foi, por que eu cortei o meu cabelo e assim vai, tá bom? Eu quero começar falando sobre o que é a transição capilar. A transição capilar é quando você decide mudar o estado do seu cabelo, que por hora estava alisado através de processos químicos, seja ele qual for, para o seu cabelo natural. E aí, para esse processo de transição, você tem 2 formas de fazê-lo. Ou então associar essas 2 formas da melhor maneira que você encontrar, né? Aquela que não atinja você, que não atinja sua autoestima de uma forma devastadora, vamos por assim. Que é justamente você esperar, ter paciência, ter a metade do seu cabelo enrolado e a outra metade lisa, ou o BC, o Big Chop, né? Que literalmente é o grande corte. Algumas mulheres raspam a cabeça, tiram todo o processo de alisamento sem mesmo esperar, né, e deixam ele crescer naturalmente. Eu não tive essa coragem, nem mesmo de cortar ele Joãozinho. Eu fiz, pra mim foi um Big Chop, né, mas eu cortei ele bem curtinho, com um corte que eu já tinha usado e eu sabia que eu não ia me sentir mal com aquele corte, mas eu não consegui tirar todo o alisamento. E eu vou contar isso pra você. Eu separei em tópicos para ficar mais fácil da gente entender todo o meu processo de transição capilar até agora, tá ok? Então, primeiro, por que eu comecei o processo de transição capilar? Eu comecei, como eu disse para vocês, eu já tinha tentado 2 vezes fazer essa transição e não tinha conseguido. Já tinha cortado meu cabelo 2 vezes. O processo de alisamento que eu utilizava era o Enê. E durante muito tempo eu estava satisfeita com o Enê, só que o Enê ele limita você. Você não pode pintar, você não pode fazer processos químicos. E aí, então, eu comecei a ficar insatisfeita, porque eu estava com a mesma cara sempre. Meu cabelo até estava muito bonito, mas com a mesma cara sempre. E aí das outras vezes foi por causa disso, né? Eu tentei tirar o Enê, voltar o meu cabelo natural para que eu pudesse fazer outros tipos de processos. E não consegui fazer essa transição. Dessa vez eu comecei a fazer a transição por 2 motivos. Um belo dia eu fui fazer uma hidratação na casa da minha sogra. A minha sogra passou um produto no meu cabelo chamado Detox e o meu cabelo não se deu com o produto. Eu não sei se é com o Detox ou com o Detox da determinada marca que ela usou, que eu não lembro qual mas o meu cabelo simplesmente ficou detonado. Eu tinha um cabelo desse tamanho e desse jeito aí, confere aí. Então, ela passando o detox no meu cabelo, as pontas do meu cabelo pareciam que tinha feito 3 vezes descoloração, né? Que eu tinha feito decapagem, que eu tinha, enfim, arrasado as pontas do meu cabelo com processo químico. E aí eu fui tentando restaurar o meu cabelo, porque eu não queria cortar. Eu estava num processo de crescimento, eu usava meu cabelo desse jeito que eu estou usando agora, usei por um ano e meio, mais ou menos, e estava num processo de crescimento do cabelo. E eu não queria cortar de jeito nenhum meu cabelo, porque finalmente eu tinha conseguido, né,
deixar meu cabelo grande novamente. E aí eu fui tentando fazer com que meu cabelo voltasse ao natural, ao natural não, mas voltasse a estar bonito, a estar saudável. Foi quando eu descobri que a empresa do Enê que eu utilizava, ela tinha falido. E aí eu fui tentar usar outro Enê, e aí que acabou com meu cabelo de vez. E aí eu falei assim, bom, eu não quero cortar meu cabelo, mas já que eu tenho que cortar, eu vou fazer a transição, e dessa vez eu vou fazer mesmo, né? Então, se eu for cortar, vai ser para tirar todo o processo químico e voltar com os meus cachos. Então, foi aí que eu decidi fazer a minha transição. Foi nesse momento que eu decidi que eu não queria mais processo químico, que detonava muito meu cabelo, que apesar de ele estar grande, ele não estava saudável. Então, eu ia voltar com o meu cabelo natural, com os cachos aí. Quando eu decidi cortar, fazer o Big Shop, que pra mim foi o BC, né? Pra mim foi um grande corte. Como eu falei pra vocês, o meu cabelo tava grandão daquele jeito. E eu tinha acho que 1 ano que eu tava deixando ele crescer, não cortava nem as pontinhas, porque eu queria ele grandão na cintura. E aí eu falei assim, eu vou cortar. E aí eu comecei a cortar o meu cabelo pra tirar as pontas só. Né? Primeiro eu cortei só para tirar as pontas detonadas. E aí eu cortei na altura mais ou menos dos ombros. E eu falei assim, não vai dar certo, não é isso que eu quero. Se eu vou realmente voltar com os cachos, eu tenho que cortar de vez. E aí eu coloquei na cabeça que eu ia cortar Joãozinho, igual de homem. Só que eu falei assim, caramba, se eu cortar e não me sentir bem. Aí eu pensei assim, além de passar pelo processo doloroso da transição, se eu não gostar, se eu não me sentir bem, a minha autoestima vai estar mexida também com o corte. Então eu decidi cortar o meu cabelo com o corte que eu já utilizava, que era a nuca batida, né? Que era um corte bem curtinho, mas que eu já estava acostumada. E aí eu cortei desse jeito. Aí você pode reparar que agora o meu cabelo já cresceu um pouquinho. Eu tô mais ou menos com 4 a 5 dedos de raiz natural, então com raiz enrolada. E aí tô naquela situação, né? Cabelo metade pai, metade mãe. E aí é uma situação muito complicada. E eu uso a prancha para amenizar os efeitos dessa situação. Eu ainda utilizo a prancha, eu não tenho deixado meu cabelo natural, pelo menos não quando eu vou sair, quando eu vou encontrar com as pessoas, justamente porque ele tá estranho, né? Até mais ou menos aqui, assim, olha, ele tá enrolado, aqui assim ele tá enrolado, e aqui ele tá liso, chega a estar espichado de tão liso, de tanta química que tem nele. Então imagina, eu tá com a metade do cabelo enrolado, a outra metade espichada. Então para encontrar pessoas, para sair, para ir em lugares públicos fica complicado. Em casa eu ainda tento utilizar ele natural, e aí que vem o processo doloroso. Você fala assim, que processo doloroso? É só cabelo, né? Que processo doloroso? É só tá metade enrolado e metade liso. Que dor é essa que você tem sentido? É justamente o que eu falei da autoestima. Você olhar no espelho e não ver o que você queria pra você, né? Não se sentir bonita realmente. Eu sei que tem muitas mulheres por aí que estão fazendo transição. Eu faço parte de um grupo no Facebook e elas se sentem maravilhosas. Pelo menos externam isso, que estão se sentindo maravilhosas. Gente, claro, você voltar com o seu cabelo natural, você ficar livre dos processos químicos, você não tem mais aquela obrigação de todo mês ir lá e alisar ou comprar um produto para alisar o seu cabelo, é muito libertador, é muito gratificante. Mas você falar que em todo tempo, em todo momento você está se sentindo bela, bonita, formosa, é mentira. Não tem como. Porque vai ter dias que você vai olhar no espelho e vai falar assim, nossa, por que eu comecei isso? Nossa, eu vou alisar de novo. Meu Deus, me dá o telefone aí da cabeleireira para fazer a tal da progressiva novamente. Vai ter dia que você vai querer voltar atrás. Mas aí é que tá a força de vontade, a dificuldade é essa, né?
A dificuldade é você olhar no espelho e vai ter dia que você não vai gostar de você, que você não vai se sentir bonita. E aí entra o apoio das pessoas e mais uma dificuldade, as pessoas te apoiarem, né? As pessoas acharem que essa transição é válida para você, que é uma coisa boa para você. Elas não acham isso, na maioria das vezes. Por quê? Porque elas ainda estão pensando dentro da caixinha de que você era mais bonita de cabelo liso. Há 2 dias atrás, o meu marido falou isso pra mim. Tati, eu gostava de você quando você tinha um cabelo escorridinho, igual daquela vez lá quando você trabalhava naquele lugar. E eu que já estava num momento muito frágil, me sentindo horrível, meu cabelo estava num momento que nem a prancha, que ele tá nesse momento, nem a prancha tá dando jeito, ameniza, mas não é salvadora, vamos por assim. Eu tava com a autoestima baixíssima, naquele momento eu falei assim, meu Deus, nem meu marido tá gostando mais de mim. E agora? Vou alisar de novo. Mas aí eu parei, eu pensei e vi tudo que eu já tinha passado nesses 5 meses até chegar aqui, até ter metade do cabelo enrolado. Eu falei, se eu conseguir 5 meses, eu consigo mais 5, eu consigo mais 5, e daqui a pouco meu cabelo tá grandão, enrolado do jeito que eu quero. Difícil é, gente, muito, muito difícil. Você gasta bastante com produtos para hidratação, para umectação, máscaras caseiras para tentar amenizar toda a situação de metade de um jeito, metade de outro, ou quem faz o BC de fato, que corta o cabelo bem curtinho, aí gasta os produtos para fazer ele crescer, porque mal ou bem você quer ele grande novamente. Então tem aí os tônicos, né, as receitas caseiras para o crescimento, tudo isso é levado em consideração e tudo isso é uma marca que fica dentro desse processo de transição, tá ok? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Fácil não é. Como eu disse, já tentei várias vezes e não consegui. Talvez não seja na primeira que você consiga, mas se você quer realmente ficar livre, se libertar desses conceitos, se libertar dessa necessidade que você tem de ter os cabelos lisos e voltar aos seus cabelos naturais, a única coisa que eu posso dizer para você é força. Força e força. Nada além disso, né? Você tem que ter força. Força para esperar seu cabelo crescer. Força para enfrentar as pessoas te olhando na rua. Força para enfrentar comentários desagradáveis. Força principalmente para você olhar no espelho e naquele dia que você não está se sentindo bem, naquele dia que você não está com a autoestima lá em cima, não está se achando diva, não está se achando bonita, você ter força para olhar para o espelho e falar assim, eu posso, eu consigo e eu vou conseguir. E mesmo que hoje você não esteja se sentindo diva, amanhã você vai estar, depois de amanhã você vai estar. Você coloca uma música que você gosta, você faz uma hidratação punk no seu cabelo e vai se sentir diva novamente. Então, eu espero ter ajudado contando um pouquinho da minha história, um pouquinho mesmo, porque são só 5 meses de transição. E eu quero, ao longo dessa transição, ir mostrando para vocês dificuldades, mostrando para vocês resultados, mostrando para vocês como eu lido com essa transição. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido válido para vocês esse vídeo. E se você gostou, não esquece de dar o joinha, não esquece de dar o seu like aí embaixo, de curtir, de se inscrever no canal, de dar uma olhada aí no canal e ver que tem outros vídeos muito legais sobre cabelo, sobre maquiagem, sobre assuntos do universo feminino. Favorita o canal, isso ajuda muito na divulgação, ajuda-te a crescer, né? Ajuda-te a se expandir aí no YouTube, tá certo? Então eu espero que você continue comigo nesse momento de transição que eu tô passando e a gente vai se ver mais lá na frente com o cabelo todo grandão, todo cacheado, tá certo? Ó, um beijo e até o próximo vídeo.